Preparem-se para uma viagem intergaláctica, porque hoje nosso mergulho profundo é no universo épico de Legend of the Galactic Heroes. Nossa! Pelo que descobri no artigo da Wikipedia, essa space opera vai muito além de naves e explosões. Estamos falando de facções políticas complexas, dilemas filosóficos e batalhas estratégicas que fariam Napoleão parecer um amador. É verdade. O que me fascina é como a série mistura elementos de ficção científica hardcore com histórias profundamente humanas. É tipo Star Wars encontra Game of Thrones no espaço. Uma ótima analogia. Imagine uma galáxia onde a humanidade se espalhou para além da Terra, formando vastos estados interestelares, cada um com suas próprias ideologias e ambições. E pelo que entendi, o palco principal dessa ópera espacial é uma guerra de 150 anos entre duas superpotências. Certo? Exatamente. De um lado, temos o Império Galáctico, que me parece uma versão futurista da Prússia com um quê de autoritarismo. Exatamente. O Império Galáctico é o regime monárquico que domina grande parte da Via Láctea. Do outro lado, temos a Aliança dos Planetas Livres, uma república democrática lutando por, bem, liberdade. Claro. Esse conflito não é apenas sobre conquistar planetas, é um choque de ideologias, uma luta pela alma da galáxia. Nossa, 150 anos de guerra. É tempo suficiente para várias civilizações nascerem e caírem. E diz, essa guerra constante moldou a vida das pessoas nesse universo. Como eles lidam com essa realidade? A guerra se tornou uma parte intrínseca da vida cotidiana. Para muitos, é a única realidade que conhecem. Imagine gerações inteiras crescendo sob a sombra do conflito, com a ameaça constante de invasões e bombardeios. Isso molda a cultura, a política e até a arte dessas sociedades. É de partir o coração. Mas espere um pouco, tem mais um jogador nesse tabuleiro cósmico, certo? Sim, O do Miena Fezão, se não me engano. isso. Pelo que li, eles parecem ser a definição de tirar proveito da situação. Eles são os mestres da manipulação. Imagine um planeta-estado incrivelmente rico e influente, que tecnicamente faz parte do Império Galáctico, mas que mantém fortes relações comerciais com a Aliança. E esperteza! Eles lucram com a guerra, fornecendo recursos e informações para ambos os lados, sempre garantindo que o conflito continue. É comum naqueles banqueiros que financiam os dois lados de uma guerra, lucrando com a desgraça dos outros, certo? É uma boa comparação. Mas me fala uma coisa, eles realmente querem que essa guerra termine? Afinal, a paz pode significar o fim dos seus lucros. Essa é a grande questão. Fezan prospera no caos e na instabilidade. Entendo. Se a guerra acabar, seu poder e influência diminuirão significativamente. Eles têm todo o interesse em manter o Império e a Aliança presos nesse ciclo interminável de conflitos. Falando em manter o conflito, o artigo menciona um grupo chamado Culto Terraísta. Eles parecem ser fanáticos religiosos que desejam o retorno da humanidade para a Terra, abandonando tudo o que foi conquistado na galáxia. Que papel eles desempenham nessa história? O culto terraísta adiciona uma camada extra de complexidade ao conflito. Sua influência está crescendo e eles não hesitam em usar táticas terroristas para alcançar seus objetivos. Terroristas espaciais. Exato. E o mais interessante é que Fezan vê uma oportunidade no fanatismo deles. Ou seja, usar o caos e o medo gerados pelo culto terraísta para manipular ainda mais a guerra. Isso mesmo. Fezan é realmente a definição de inimigo invisível. Mas e os heróis? Onde eles entram nessa história toda? O artigo menciona dois estrategistas brilhantes, certo? Sim. No centro dessa teia de intrigas e conflitos temos dois protagonistas. Reinhard von Lohengrin, um jovem almirante do Império Galáctico, e Yang Wenli, um historiador da Aliança dos Planetas Livres que se torna um estrategista militar elitante. Um almirante ambicioso e um historiador estrategista. Uma combinação inusitada. E combinação inusitada. Me fala um pouco mais sobre esses personagens. Eles são rivais, amigos e inimigos mortais. Reinhard é um líder nato, impulsionado por um desejo de reformar o Império Galáctico e unificar a galáxia sob seu comando. Ele é brilhante, estratégico e implacável, mas também possui um forte senso de justiça. Jiang Wenli é um pacifista por natureza, forçado a lutar em uma guerra que despreza. Nossa. Ele é um gênio tático, conhecido por suas vitórias improváveis e por minimizar as baixas em suas batalhas. Parece que temos um encontro de titãs, Com certeza. um buscando poder e o outro ansiando por paz. Mas espere um pouco, o artigo mencionava algo sobre Reinhard não ser exatamente um vilão. É aí que a história se torna ainda mais interessante. Reinhard não é movido por ganância ou sede de poder, mas sim por um ideal de criar um futuro melhor para a humanidade, livre da corrupção e da ineficiência que assolam o Império. Então ele é um idealista, Sim. um revolucionário com uniforme de almirante. Incrível. Deus. E Yang Wenli, ele se encaixa nesse ideal de Reinhard. Yank é um personagem complexo. Ele odeia a guerra, mas reconhece a necessidade de lutar contra a tirania do Império. Ele admira a genialidade de Reinhard, mas questiona seus métodos e ambições.
No fundo, ele deseja uma paz duradoura, mas sabe que isso pode ser uma utopia em um universo tão dividido. Nossa, essa dinâmica entre os dois é fascinante. É como se eles fossem dois lados da mesma moeda, ambos lutando por um futuro melhor, mas com visões e métodos completamente diferentes. Que dilema. E essa é a beleza de Legend of the Galactic Heroes. A série nos desafia a questionar nossos próprios conceitos de bem e mal, de heroísmo e vilânia. Em um universo onde a guerra é uma constante, quem são os verdadeiros heróis? Aqueles que lutam por poder ou aqueles que lutam pela paz? Realmente nos faz pensar. Mas antes de nos aprofundarmos ainda mais nesse debate filosófico, me diz uma coisa. Como essa história épica é contada? Parece que vai muito além dos livros, certo? Com certeza, Yeah. Legend of the Galactic Heroes transcendeu as páginas dos romances originais e se tornou um fenômeno multimídia, com adaptações para anime, mangá, videogames e até peças de teatro. É um universo que continua a se expandir e a cativar fãs ao redor do mundo. Parece que deu muito terreno para cobrir. É verdade. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo em Legend of the Galactic Heroes. Na última parte, exploramos o contexto histórico da Guerra de 150 anos entre o Império Galáctico e a Aliança dos Planetas Livres e conhecemos os dois protagonistas, Reinhard von Lohengram e Yang Wen-li. Sim, foi incrível. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais nas maquinações políticas que movem essa história. Porque, pelo que eu entendi, a narrativa não se concentra apenas nos dois protagonistas, mas explora a perspectiva de vários outros personagens, certo? Exatamente. Isso me deixou curioso, como essa abordagem multifacetada enriquece a história. Imagine um mosaico gigante composto por peças que representam diferentes personagens, eventos e lugares. Ao alternar entre essas peças, a narrativa nos oferece uma visão panorâmica do conflito, mostrando como as decisões dos líderes impactam a vida de soldados, civis e até mesmo de planetas inteiros. Caramba! É como se a gente pudesse ver a guerra através dos olhos de um almirante, de um soldado raso, de um político e até mesmo de um simples fazendeiro, certo? Isso mesmo. Me diz, essa alternância de perspectivas torna a história mais complexa ou confusa? Na verdade, ela adiciona camadas de complexidade sem sacrificar a clareza da narrativa. Ao acompanharmos as histórias de personagens secundários, podemos entender melhor as motivações, os medos e as esperanças de cada lado do conflito. Interessante. É como se a gente pudesse sentir o peso da guerra em diferentes níveis, desde as grandes decisões estratégicas até os dramas pessoais de cada indivíduo. Mas me fala uma coisa, como o domínio Alfezan se encaixa nesse grande mosaico? Lembro que na última parte você os descreveu como verdadeiros mestres da manipulação. Fezan é uma peça fundamental nesse jogo de poder intergaláctico. Eles são como aqueles jogadores de xadrez que conseguem prever os movimentos do oponente com antecedência, sempre se posicionando de forma a tirar vantagem da situação. E como eles fazem isso? Através de espionagem? Sabotagem? Ou será que eles têm algum tipo de poder secreto? O poder de Fezan reside em sua riqueza, sua influência econômica e sua habilidade em controlar o fluxo de informações. Eles financiam ambos os lados da guerra, manipulam os mercados, espalham propaganda e até mesmo orquestram atentados para manter a galáxia em um estado de caos controlado. Ou seja, eles são os verdadeiros fantoches por trás do conflito, puxando as cordas enquanto o Império e a Aliança se digladiam no palco principal. Mas me fala, eles agem sozinhos ou têm aliados nesse esquema? Lembra do culto terraísta que mencionamos? Eles se tornam peões importantes nas maquinações de Fezan. Ah, sim. Ao fomentar o fanatismo religioso e o medo de uma invasão terraísta, Fezan consegue desestabilizar ainda mais a galáxia e aumentar sua própria influência. É como se eles estivessem jogando xadrez em 3 dimensões, usando as peças do Império, da Aliança e do culto terraísta para alcançar seus objetivos. Mas me diz, como os nossos protagonistas, Reinhard e Yang, lidam com essa teia de intrigas e manipulações? Reinhardt, com sua ambição e inteligência, percebe rapidamente os jogos de poder que acontecem nos bastidores do Império. Ele sabe que para alcançar seu objetivo de unificar a galáxia, precisa primeiro derrubar a velha guarda corrupta que controla o Império e neutralizar a influência de Fezan. Ou seja, ele tem que lutar em 2 frentes. Contra os inimigos externos e contra os inimigos internos. E Yang Wen-li, como ele reage a essa situação? Yang, com sua mente estratégica e conhecimento histórico, também consegue identificar as manipulações de Fezan. No entanto, ele está preso em uma posição complicada dentro da Aliança dos Planetas Livres. Por quê? A Aliança não deveria ser um lugar mais democrático e menos suscetível à corrupção. Em teoria, sim. Mas na prática, a Aliança também é palco de disputas políticas e jogos de poder. Yang, por ser um pacifista e um estrategista brilhante, se torna um alvo tanto para os políticos corruptos quanto para os militares tradicionalistas. Entendi. Ele é visto como uma ameaça por aqueles que se beneficiam do status quo da guerra e como ele lida com essa pressão.
Yang se vê forçado a navegar por um campo minado político, buscando aliados e protegendo-se de inimigos ocultos, enquanto tenta ao mesmo tempo conduzir a aliança à vitória contra o Império. Ele se torna um mestre da estratégia não apenas no campo de batalha, mas também nos corredores do poder. Parece que Yang Weinen é muito mais do que um simples historiador. Mas me diz, toda essa trama política complexa não ofusca as batalhas épicas que esperamos de uma space opera? De forma alguma. As batalhas em Legend of the Galactic Heroes são espetaculares e grandiosas, combinando elementos de estratégia militar clássica com tecnologias futuristas e táticas inovadoras. Me fala um pouco sobre essas batalhas. Elas são apenas explosões e lasers ou existe uma profundidade estratégica por trás delas? As batalhas são coreografadas com maestria, mostrando a genialidade tática de Reinhard Yang. Imagine frotas de naves de guerra se enfrentando informações complexas, usando campos de energia, torpedos de prótons e canhões de laser para destruir o inimigo. Nossa, deve ser um show de luzes e explosões. Mas E a estratégia? O que diferencia Reinhard Yang de outros comandantes? Reinhard é conhecido por sua agressividade e ousadia, sempre buscando o ataque decisivo que desmoralizará o inimigo. Ele é um mestre da guerra relâmpago, capaz de explorar as fraquezas do oponente e lançar ataques precisos que mudam o curso da batalha em instantes. E Yang Wenli, qual o estilo dele? Yang é um estrategista mais cauteloso, focado em minimizar as baixas e explorar as vantagens do terreno. Ele prefere usar táticas de desgaste, enganando o inimigo e forçando a cometer erros que ele pode explorar. Ele é um mestre da defesa, capaz de repelir ataques maciços com um número inferior de naves. Então temos um mestre do ataque versus um mestre da defesa. Me diz, quem geralmente sai vitorioso nesses duelos de estratégia? As batalhas entre Reinhard e Yang são imprevisíveis e cheias de reviravoltas. Cada um deles tem seus pontos fortes e fracos e o resultado final depende de diversos fatores, como o terreno, a moral das tropas, a inteligência e até mesmo um pouco de sorte. Nossa, mal posso esperar para ver essas batalhas épicas nas telas. Mas espere um pouco, você mencionou que a história é contada através de múltiplas perspectivas. Isso significa que as batalhas também são mostradas do ponto de vista de outros personagens. Exatamente. A narrativa nos transporta para dentro das cabines de comando das naves de guerra, mostrando a tensão, o medo e a adrenalina dos pilotos e comandantes durante o combate. Que incrível. É como se a gente pudesse sentir o impacto de cada explosão, o calor dos lasers e desespero dos soldados em meio ao caos da batalha. E essa imersão na experiência da guerra, tanto no nível estratégico quanto no nível individual, é um dos grandes trunfos de Legend of the Galactic Heroes. Bem-vindos de volta, exploradores do conhecimento. Chegamos à parte final da nossa imersão em Legend of the Galactic Heroes. E depois de desvendar as complexidades da guerra da política e das maquinações de bastidores, chegou a hora de explorarmos o multiverso que essa saga épica gerou. É verdade. Legend of the Galactic Heroes transcendeu as páginas dos romances e conquistou fãs em diversas mídias, desde animações até mangás, videogames e até mesmo peças de teatro. Nossa. Prepare-se para uma viagem pelas diferentes adaptações dessa obra-prima da ficção científica. Estou pronto para embarcar nessa aventura multimídia. Mas me diz que quando começamos, para quem como eu está chegando agora nesse universo, qual a porta de entrada ideal? A base de tudo, o ponto de partida para qualquer fã de Legend of the Galactic Heroes, são os 10 romances originais escritos por Yoshiki Tanaka. Nossa. É lá que encontramos a história em sua forma mais completa e detalhada, com todas as nuances dos personagens, as intrigas políticas e as reflexões filosóficas que tornam essa série tão única. Fala, Romances. É muita história para absorver. Mas confesso que, como bom millennial, sou fã de experiências visuais. O que você me disse sobre as adaptações para anime. Não, prepare-se para se aventurar no mundo dos OVAs. A primeira grande adaptação de Legend of the Galactic Heroes foi uma série de 110 episódios, lançados diretamente em vídeo entre os anos de 1988 e 1997. Nossa. É um marco na história do anime, conhecido por sua fidelidade à obra original, as batalhas espaciais espetaculares e a trilha sonora orquestral de tirar o fôlego. 110 episódios. É quase uma novela mexicana espacial. Mas me fala, essa série envelheceu bem? A animação ainda se sustenta nos dias de hoje. Para os fãs de anime clássico, é uma experiência nostálgica e memorável. A animação, apesar de datada para os padrões atuais, possui um charme próprio com cenários detalhados e designs de naves que se tornaram icônicos. Entendi. É como revisitar um clássico do cinema, apreciando a beleza da época em que foi produzido. Exatamente. Mas e para aqueles que preferem uma estética mais moderna? Existe alguma adaptação mais recente? Temos Gina e Diz, um reboot da série que começou a ser lançado em 2018. Legal.
Com uma animação de última geração, trilha sonora épica e um ritmo mais acelerado de New Ideas, oferece uma nova perspectiva sobre a história, atraindo tanto os fãs antigos quanto as novas gerações. Ou seja, temos opções para todos os gostos. Uma adaptação clássica para os nostálgicos e um reboot moderno para os fãs de animação contemporânea. Isso. Mas me diz, as diferenças entre as duas séries vão além da estética. Existe alguma mudança significativa na história. Dino Diz condensa alguns eventos da história original, dando mais destaque à ação e ao desenvolvimento dos personagens principais, Reinhard e Young. É uma abordagem interessante para quem busca uma experiência mais dinâmica e focada nos protagonistas. Parece que Dino Diz é uma ótima porta de entrada para quem está começando agora nesse universo. Mas, e para aqueles que preferem uma imersão mais profunda na história, a versão clássica em OVA ainda vale a pena. Com certeza. A série clássica em OVA é uma experiência completa, explorando com detalhes os eventos políticos, as batalhas épicas e as nuances dos personagens. É uma verdadeira obra-prima do anime que influenciou gerações de artistas e fãs de ficção científica. Ou seja, para os verdadeiros fãs de Legend of the Galactic Heroes, ambas as adaptações são imperdíveis. Mas e os mangás? Que abordagem eles trazem para a história? Existem diversos mangás que adaptam a história de Legend of the Galactic Heroes, cada um com seu próprio estilo e foco. Sei. Alguns se concentram na ação e nas batalhas espaciais, enquanto outros exploram com mais profundidade as intrigas políticas e o desenvolvimento dos personagens. Entendi. É como se cada mangá fosse uma lente diferente, através da qual podemos observar o universo de Legend of the Galactic Heroes com suas próprias nuances e interpretações. Isso é uma boa analogia. Mas me diz, além dos animes e mangás, existem outras adaptações que valem a pena conferir. Para os fãs de videogames, existem diversos jogos que exploram o universo de Legend of the Galactic Heroes, desde jogos de estratégia em tempo real, onde você comanda frotas de naves em batalhas épicas, até RPGs, onde você vivencia a história através dos olhos dos personagens principais. E demais. Controlar as frotas de Reinhard e Yang em um jogo de estratégia deve ser uma experiência incrível. Mas me fala, existe algo mais inusitado? Algum tipo de adaptação que eu jamais imaginaria. Para os fãs mais dedicados, Legend of the Galactic Heroes também ganhou vida nos palcos com adaptações para o teatro. Sai. Imagine cenários grandiosos, figurinos elaborados e atores interpretando os personagens icônicos da série. Peças de teatro, que fantástico. Legend of the Galactic Heroes realmente conquistou um lugar especial no coração dos fãs e inspirando criações em diversas mídias. Mas me diz o que torna essa obra tão cativante e duradoura. Acredito que seja a combinação de diversos elementos. A narrativa épica, os personagens complexos e bem desenvolvidos, as batalhas espaciais espetaculares, as intrigas políticas envolventes e as reflexões filosóficas sobre guerra-poder e a natureza humana. É uma mistura irresistível para qualquer fã de ficção científica. Mas para finalizarmos nosso mergulho profundo, qual a mensagem final que você deixa para os nossos ouvintes que desejam se aventurar nesse universo? Legend of the Galactic Heroes é uma obra que nos convida a questionar, refletir e nos emocionar. Prepare-se para uma jornada inesquecível por um universo rico em detalhes, personagens memoráveis e dilemas que transcendem o tempo e o espaço. Que bela mensagem! Agradeço por compartilhar seu conhecimento conosco e guiar nossa exploração por esse universo fascinante. E vocês, exploradores do conhecimento, esperamos que tenham apreciado essa imersão em Legend of the Galactic Heroes. Até a próxima aventura!